Josão. Finalmente já deu pra sentir o dedo do Diniz. Vai tocando no Josão aqui, deixa um likezinho. E se também você sabe que eu vou reagir a 4 vídeos. Então já com o spoiler dos próximos react que vão sair, tudo ali em cima. Agora vamos para esse vídeo, se inscreva no canal e busca o 100 até o final do ano. Espero que dê tudo certo. Acho que vou deixar a câmera aqui, Que é legal, né? Senhoras e senhores, finalmente uma noite de paz. Eu já tava cansado de passar raiva, ficar aqui num sentimento ruim de derrota. É que em casa o Vasco é diferenciado, tá ligado? Derrota. Pior que eu sei lá, cara. Eu só vou sentir pior nenhuma. Beleza, o Diniz começou bem, todo bom. Ainda bem. Que continue assim, com certeza. Mas sei lá, cara, eu só vou começar a ter confiança no Vasco. Óbvio que eu já gostei do jogo, não tô reclamando. Eu só vou começar a ter confiança quando o Vasco ganhar um jogo fora. Ah, mas daquilo isso. Só quando a gente vai jogar um jogo fora. Porque em São Januário ganhamos tudo. Agora eu quero ver fora de casa. Vou jogar agora no meio da semana contra o Operário, terça-feira. Daí vai ter contra o Fluminense, que vai ser no Maracanã. Daí por último vai ter contra o Melgar. Não lembro que eu vou fazer no final de semana, mas são os 3 jogos até depois desse. Mas vamos lá, continuando. Derrota, perde. Eu tava criando o hábito do Vasco perder e eu ficar aqui olhando pro nada depois do jogo. Finalmente felicidade. Vamos falar disso aqui já. E pra você que tá falando, você vai fazer quando o Vasco ganha. Adoraria, cara. Foi o que aconteceu fazer aqui dos hoje. Eu até senti uma faltinha, meu amor. Agora estamos aqui de volta. Sabe, isso. Se vai perder, duvido que você vai certo. Porque agora eu vou fazer react de todos os jogos, pra nem saber. E eu vou ter que espanjar mais meu estresse, que às vezes tem que dar um cheiro. Mas, bora lá. Já deu pra sentir o dedo do Diniz? Calma lá, calma. Calmou. Enfim, vamos falar disso aqui. Gente, olha só, o Vasco de Fernando Diniz, pela primeira vez dentro de casa, veio a campo com esse time aqui, zero novidade, é literalmente o mesmo. Uma coisa que eu achei legal do time não sei se você vai falar, mas eu vou falar aqui já. No final, o Diniz foi fazer as primeiras substituições quase no final do segundo tempo. Uma coisa que eu curti, porque, mano, o time titular do Vasco e ainda tem umas pecinhas ruins. Só que consegue ser melhor que qualquer um dos reserva, com todo respeito, claro. Mas, cara, o time titular do Vasco já não é essas coisas. Os reservas então nem se fala. Então, deixar o titular por um tempo maior, até que eu curti, cara. Mesmo time que tinha entrado em campo contra o Lanús e perdido. A gente ali teve algumas pequenas demonstrações do que era o Fernando Diniz, já tinha ali um pouco do DNA dele, mas mesmo assim aquele jogo tinha sido meio xoxo, tá ligado? Meio não, aquele jogo foi pavoroso. Meu Deus do céu, cara. 2 motivos que eu não fiz react e 2 razão. Primeiro que tava muito caro e eu só queria dormir. Segundo que eu queria dormir porque esse jogo deu sono, meu Deus. Mas enfim, a gente repete mais uma vez a exata mesma escalação, só que foi nem um jogo de estresse, só foi um jogo cara, tem uma coisa que me chama atenção, que no caso não está aqui no banco de reservas e nem no time titular, e você fala, ué, não, onde que tá então? Exatamente, em lugar nenhum, não estava relacionado quem? O Jair. O Jair era um cara que veio pro Vasco. Ele veio, já não era muita coisa. Já não era muito esse tal. Mas 2023 salvou nós pra um caramba com alguns gols. Fez um gol de pênalti, um gol ali, que foi salvando nós do rebaixamento. Beleza. Ele fez isso. Em 24 ele tava melhor. Ele voltou bem, tudo e tal. Ele tava bem, tudo e tal. Só que ele se lesionou. Foi uma coisa com o Paulinho. Ele voltou, não conseguiu mais jogar o futebol que jogava antes. Vasco, lá naquela época da SAF e tal, dinheiro, vamos comprar alguém que na época era campeão do Brasileirão lá pelo Atlético, tá ligado? 2022 foi o Atlético Mineiro que ganhou. E aí chega o Diniz, assim, acontece muita coisa, agora chega o Diniz, e cara, o Jair, ele não é nem relacionado, ele não fica nem no banco. Pelo que eu dei uma pesquisadinha aqui, não tinha motivo nenhum, não tinha lesão, não tinha nada, foi realmente opção técnica. Se isso é verdade, se a minha pesquisa tá certa, esquisito, curioso, mas tá bom que não fez falta, sei lá, tá ligado? Segue o baile. Olha só, como é que chegavam as duas equipes pra hoje? E saiu um comunicado falando que a gente Souza não foi mais parte do time, já quase estourei foguete. E teve outro jogador que também saiu junto com eles, que foram desligados, saíram do clube, não vou lembrar qual que é. Principalmente chegava pressionado. O Fortaleza não faz lá um ano maravilhoso também não, mas obviamente o Vasco vinha numa situação bem pior, tá ligado? A gente vem de, como eu falei, derrota lá na Argentina, já com o Diniz, mas ainda derrota, tá ligado? Uma demonstração pequena aqui ali. E tava demorando pra ver propaganda. O Wix te dá a liberdade de contar a sua própria história com um site profissional. Eu quero saber de agora não, velho. E agora pra aproveitar aí, trava aí, obrigado. Mas foi um jogo bom, tem como... E tal, mas nada
Qual que foi o jogo? Cara, teve um lance que eu não vou lembrar quem. Acho que eu vou deixar esse gol. Depois, qualquer coisa que eu lembrar, eu falo. É grandioso, o Vasco está com a corda no pescoço na Sul-Americana, no Brasileirão também não estava tranquilo, a gente começou a rodada dentro da zona de rebaixamento, o que mostra que tá tudo uma bagunça, tá tudo um completo caos, mas graças a Deus hoje a coisa melhorou. Mas enfim, assim entrava o Vasco em campo, entrava com muita pressão, tá ligado? O Diniz talvez ele não esteja tão pressionado ainda, porque ele acabou de chegar, mas o time está, apesar dele não, o time tá bem com a corda no pescoço, e assim a gente começou a partida. E antes de eu falar da bola rolando, eu tenho que te falar hoje, finalmente, num dia bom, tá ligado? Da Flash Score, que, cara, é o melhor aplicativo para você ver estatística e tal. E olhando lá na Flash Score, segundo eles, olhando ali a nota dos jogadores, o Verratti foi eleito melhor em campo. E aí o segundo, eu gostaria de, sabe, dar minha opinião aqui. Eu não sei se eu concordo com eles lá, não. Mas enfim, Verratti eleito no Flash Score o melhor jogador. Se você quiser ver as outras notas dos outros jogadores, link aqui embaixo na descrição, download gratuito, tem isso da parada das notas e várias outras coisas, placares ao vivo, é realmente bem da hora. Baixa aí, demorou? Olha só, pessoal, vamos falar de bola rolando, porque como é que começou? Começou bem no comecinho mesmo, reparem nos segundos. 2 segundos de jogo, bem no começo, a gente teve um susto. A imagem aqui tá meio ruim, tá ligado? Tá uma qualidade de imagem horrorosa, mas eu acho que vai dar pra ver, porque olha só, o Fortaleza joga a bola pra trás e aí vai acontecer um chutão pra frente, e aqui, cara, a zaga dormiu, o Léo Jardim saiu, e foi encobrido pela bola, encoberto, não sei, mas enfim, ele sai aqui, cai o João Vitor, meu Deus do céu, isso com 11 segundos de jogo, assim, começou uma muvucada danada. Quando começou assim, eu falei, ih, aí que a vaca vai... Agora que o jogo terminou, mais embaixo. deu tudo certo, tá ligado? A gente poderia ter feito até mais do que 3 gols, ninguém vai lembrar disso aqui, mas enfim, teve essa loucura aqui no começo, quase que toma gol com 10 segundos de jogo, uma maluquice danada, só que aí depois, graças a Deus, gol do Vasco, um golaço do Nuno Moreira, que eu tô falando aqui, nossa, quem diria que contratar um jogador bom faria bem pro clube, não é mesmo? Mais uma vez, o Nuno, olha só, uma bela jogada aqui. O Vasco vem trabalhando a bola lá pela lateral, o Nuno dá no Hugo, que devolve no Nuno, que de primeira chuta e, cara, faz um golaço. E aqui o Nuno chega, se eu não me engano, a 6ª participação em gol no Vasco. O Nuno Moreira, dá pra já dizer que ele é a melhor contratação do Vasco desde o Verratti? Talvez sim. A gente tem ali algumas contratações que vêm e vão, tá ligado? Alguns caras chegaram a contribuir. O Medel, por exemplo, foi um bom zagueiro. A gente tem o Léo Jardim também, que no caso é antes do Verratti, então não conta aqui. Assim, o Nuno é realmente... Até o Medel foi antes do Verratti, né? Realmente uma virada de chave. Claro, ele vai ter jogo ruim e tal, isso vai acontecer. Vai ter dia que, num jogo bom, às vezes ele vai errar uma coisa, é normal, tá ligado? A gente não tá falando do Lionel Messi, então vai se bate, mas é claramente alguém melhor do que o nível dos outros, tá ligado? Que jogadorzinho bom. Assim, muito melhor do que jogar com Puma e Emerson Rodrigues no ataque. Porque ano passado, quando o Adson machuca, o DVD ali também, sobra só quando o ataque fica Emerson Rodrigues e o Ryan, eu quero mais banco, porque na época não tava esse Ryan. O Ryan do passado ainda era meio ruinzinho. De ficar no ataque Emerson Rodrigues e o Puma ali improvisado, podia saber que a vaca... Se a gente tivesse mais Nunos do Vasco, a coisa tava muito mais tranquila. E que bom que aparentemente o Diniz tá conseguindo, sabe, dar confiança pra esses caras. Porque se você pega pra ver a jogada, normalmente, se você pegar a bola ali naquela região do campo, normalmente os caras cruzam na área. Principalmente quando o time em questão tem o Verratti. Então, assim, às vezes na falta de confiança no próprio futebol, você cruza a bola na área só pra, tipo assim, mano, nem reclama comigo, já cruzei, tá ligado? Mas não, os caras preferem ali dar o toque no chão e tal, e aí fazem uma boa jogada. O Nuno faz um golaço, tá ligado? Pegou de primeira na bola, pegou muito bem na bola. E tem um outro cara aqui que precisa ser comentado, que o Nuno faz gol, quem deu passe pro Nuno, cara, é o Hugo. E o Hugo essa semana, ele vive uma coisa que vale a pena ser comentado, que é o seguinte: primeiro, o Hugo tava muito mal. O Hugo vem de uma sequência de cagadas aí inacreditáveis, tá ligado? Ele comete pênalti contra o Puerto Cabello, ele entrega uma bola contra o Palmeiras, ele é expulso no último jogo, ele vem de jogos consecutivos foi que ele foi expulso? Fazendo cagada. Só que eu sempre falei que eu vejo ali um pouco de qualidade no Hugo. Ele é um cara... Ele é bom, mano. No ano passado ele jogou muito bem, tipo... Esse ano não dá pra dizer muito, estamos só no começo. Mas no ano passado ele faz uns gols, arranjava bem e, cara... Ele foi melhor que muita gente que passou nesses 3 anos, desde que a gente voltou pra Série A. É um dos melhores caras que passou. Nossa, Celso, tá dizendo isso? O cara tá vacilando muito esse ano. Beleza. Só que, mano...
Ele pelo menos conseguiu ficar mais do ano. Tem um monte de cara que ficou um ano só e fez um monte mais de merda. Ele bate até na própria mãe se precisar. E querendo ou não, isso tem a sua utilidade, tá ligado? O Diniz aparentemente vê também qualidade nele. E a prova é, primeiro, a titularidade do Hugo, depois de fazer cagada seguida de cagada, ele continua sendo titular. Teria o Jair como opção, teria o Esforça, teria Cara, vamos pensar assim. O Jair eu acho que não iria. Por ser mais lentão. O Spurs tem aquela desconfiança. Apesar de eu gostar do Spurs, o Spurs até que joga bem. Opinião minha. o Cocão, teria algum. Cara, entre esses é o Hugo Moura. Se for fazer uma dupla de volante, é o Hugo Moura e o Sforza. Sem piada nenhuma. Dupla de volante minha. Umas coisas aqui e ali, tá ligado? Mas o Diniz vê no Hugo o cara que é o melhor que ele tem, pelo menos por enquanto. E outra coisa, cara, isso aí é o primeiro ponto. Ele fez cagadas e tal, e hoje ele participa de uma boa jogada que acontece o primeiro gol. E a outra parada é numa questão pessoal dele, pra quem não viu, pra quem não ouviu falar. Perdeu a filha, né? Triste. O Nuno perdeu o que seria o filho dele, a esposa dele estava grávida, ele meio que não pede dispensa, tá ligado? Ele, se eu não me engano, perdeu ontem ou antes de ontem, é muito recente, e ele estava hoje pra jogar como se nada tivesse acontecido. A gente imagina que, assim, o psicológico desse cara deve estar uma bosta, imagina perder um filho, tá ligado? Foi um aborto espontâneo. Então, mesmo com isso acontecendo, ele tá lá disponível pra jogar, é algo admirável, tá ligado? De alguém. Tá disposto mesmo com tudo que o Rato tá disposto. Por isso que eu do Hugo Moura, cara. Tem um monte de jogador que às vezes só finge lesão quando jogar. Que vem de um período muito ruim. Querendo ou não, passou uma coisa difícil e ainda tá disposto, sabe? É bom ter jogador assim. Ah, mas erra, mas ver essa disposição é muito bom. Mesma coisa o Diniz, cara. O Diniz nesse jogo fez. Eu já falei, não sei se eu falei ou não, mas eu já não confiava muito no Diniz. Sem piada nenhuma. Eu já não confiava muito. Nesse jogo eu já dou uma confiança a mais, porque o cara dá uns tapas na cara quando precisa, porque ele mandando o Rainha acordar umas horas ali é muito bom. Tem que mandar acordar mesmo, cara. O problema do Carille é que o Carille não pensava. Ele só mandava passar a mão na cabeça e pronto. Com o Diniz sabe xingar, xinga bem quando precisa e é assim que precisa mesmo. E o Palmeiras não é retranqueiro do caramba. Que, cara, eu vou falar isso, não sei se já falei ou não, mas última vez que eu vou falar do Carille aqui, na moral mesmo. Eu tenho que falar. Eu comecei a querer a demissão dele quando ele quis recuar contra o Melgar. Beleza? Última. E nós comemos um empate. Que nós vencemos tava bem, né? Mas não, cara, eu vou recuar. Burrão. E nesse jogo mostrou que ele tava errado. Que o Verratti fez uns papel de zagueiro, tirando umas bolas aéreas, que fosse naquele jogo contra o Melgar, não tinha ganhado. O Verratti fez o mesmo papel de zagueiro ali umas horas também nos cabeceios, cara. Então, toma, Carille. Ruim da carreira, aí você imagina a cabeça, pô, já tá sem confiança, porque tem feito cagada seguida de cagada, tem uma perda desse tamanho na vida pessoal, então você imagina o psicológico desse mano, mesmo assim, ele faz papel de homem, ele tá lá, e ele joga bola, e hoje ele joga bem, que bom, espero que, né, continue dando sequência à boa fase. Hoje eu gostei da participação dele, ele atua aqui no gol bem legal, parabéns, Hugo Moura, já fez cagada pra caramba, pelo menos hoje ele faz uma pra Deus ver, e cara, como eu falei, eu realmente gosto dele e tal, tá ligado? Não é perto de tudo que já passou é bom, cara, querendo ou não. Passou quanta coisa. Um jogador. Em 2023, por exemplo, o Hugo veio só em 2024, em 2023. Genial, não é, sei lá, o Iniesta, mas entrega alguma coisinha ou outra. Enfim, hoje eu acho que foi bem. Na verdade, quem é que foi mal hoje no Vasco, né? Enfim, dando sequência, nem tudo é mil maravilhas. O Vasco, no primeiro tempo, ele contou com a sorte para não tomar o empate. Então aqui eu já paro para falar o seguinte, cara, que jogo do Vasco, muito bom. Assim, o Diniz, daqui a pouco a gente fala mais dele. O Vasco jogou bem, mas é importante saber, é importante, tipo assim, ter o pé no chão de que não é festa. Nossa, agora o Vasco ganhou de 3-0, agora o Vasco vai sair ganhando de todo mundo. Agora, meu Deus do céu, a Sul-Americana é só questão de tempo para ser campeão, Copa do Brasil, Brasil... É só início, né, cara? Ainda tem muita coisa pra rolar aqui, ainda não. Calma, tá ligado? O Vasco teve essa chance aqui, o cara recebe a bola, o gol completamente aberto, ele consegue perder, assim, consegue não é exatamente a palavra, porque era uma boa chance, mas a bola veio um pouco forte, tem aqui o lance em vídeo, olha só, um baita ataque do Fortaleza, o cara sai cara a cara aqui, o outro vai se movimentar dentro da área, ele recebe, e aí eu acabei apontando pra errado, é esse aqui, joga por cima, enfim, o Vasco conta com a sorte pra não tomar o gol de empate. Gente, tem sempre aquela parada, nesse momento aqui, tava só 1-0, talvez se a gente toma o gol de empate aqui, a coisa poderia ter sido outra, talvez perde ali a cabeça e tal, o jogo poderia ter se complicado aqui, que bom que não aconteceu, então assim, ainda tem um ou outro errinho defensivo aqui, um pequeno erro defensivo, acontece, é importante pontuar isso pra saber que, pô, não tá tudo beleza não, e é normal também, o Diniz acabou de chegar, é comum,
sabe, é completamente natural que ainda tem algumas coisas para ser corrigidas. Enfim, isso aqui a gente vê em trabalho de muito tempo, vai ver, obviamente, num segundo jogo do Diniz. Normal, faz parte. Espero que melhore, mas enfim, existe esse problema, tá ligado? Depois, pessoal, o que a gente vai ter... 12 jogadores em campo, 12 jogadores em campo. O Diniz, cara. Eu não vai ver Brasil. É o Diniz, literalmente, olha a linha do campo, o Diniz literalmente entrando em campo com o jogo acontecendo. Gritou pra caramba. Não. Ainda bem, cara. Se tinha alguém que podia acordar o Vasco, era o Diniz gritando. Porque, meu Deus, que time... Orelha dos jogadores, principalmente o Ryan. O Ryan, assim, no primeiro tempo, mano, ele deve ter ouvido tanto o nome dele que, meu Deus do céu, o Ryan vai deitar pra dormir hoje e vai ficar ouvindo a voz do Diniz no ouvido dele. Mas que bom. O Diniz é um cara muito enérgico, ele tá sempre ali, sabe, motivando a galera, ligando a galera, porque tem gente que parece que desliga do jogo e tal. Ele estava muito pegando no pé do Ryan, mas é uma parada positiva, tá ligado? Você cobra de quem você vê talento e tal, então provavelmente ele tava tentando orientar quem ele acha que pode render mais do que tá rendendo. Enfim, o Diniz gritando com todo mundo, o Diniz, a cada micro oportunidade, o jogo parou, confusão e tal, ele se movia, ele ia lá no goleiro falar com o goleiro. Enfim, é o Fernando Diniz. Cara, é aquilo. Não era. Eu não lembro se você vai falar, tá, mas foi o Diniz chamando. O Diniz com o Verratti chamando o mundo pra reunir. E ele É que eu queria vindo pro Vasco, tá ligado? Mas estou empolgado. A gente tem aqui um bom joguinho. Eu acho que. Sério, o Carille não teve um jogo desse a passagem toda. Eu tô tentando lembrar aqui. E olha que jogou campeonato. O único que talvez o Carille tenha feito essa total foi contra o Sport. Com 3-1, mas de resto... Carioca, tá ligado? Enfim, pé no chão, não tem nada garantido, não tem, sabe, não, agora vai. Mas, né, pelo menos você vê uma microevolução, pelo menos. Depois, termina o primeiro tempo, 1-0. Cara, como eu falei, um bom primeiro tempo do Vasco. A gente chegou a sofrer ali algum perigo e tal, mas no geral, até em números, eu tenho aqui anotado, o Vasco teve 8 finalizações contra só 4. Só não é exatamente a palavra, mas enfim, a gente finalizou o dobro, a gente teve mais posse de bola, 55-45, também não é tipo, nossa, que ampla vantagem de posse de bola, né? Mas tivemos um pouquinho mais de posse de bola do que o time do Fortaleza. Então você vê que assim, o Vasco finalizou bastante, o Vasco fez um gol bonito, tá ligado? Uma jogada legal e tal. Nesse momento aqui, ainda tava faltando ali o Verratti entrar no jogo, a galera não tava conseguindo colocar o Verratti no jogo, às vezes o Ryan tentava espetar uma bola pra ele na frente, e aí se depender de correr, você sabe que o Verratti não corre, né? Cai entre nós. Mas aí, no segundo tempo, o Vasco, que com o Nuno tinha feito 1-0 com 2 minutos de jogo, o que é agora, pelo menos por enquanto, o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro, o Vasco que começou o primeiro tempo fazendo um gol muito rápido, no segundo, gol também muito rápido, e aí Verratti finalmente aparecendo, cara, uma jogadaça do Paulo Henrique lateral, é isso que a gente vai ver aqui. Olha só, o Vasco vem lá pela lateral, drible da vaca e vai pegar do outro lado, o Paulo Henrique chegou, fui ver o replay depois no jogo. Eu tava na TV o jogo, só que daí depois eu fui ver o replay. Parei pra cagar, só escutei gol, falei, ué, eu escutei gol, eu olhei, gol do Vasco. Vem, o Verratti já passa, ele recebe na área e faz o gol com os pés, tá? O gol com os pés, opa, 2 negócios aqui, Verratti, gol dele. O Verratti, assim, cara, tem gente que tava realmente pedindo o Verratti no banco. Quem que é o louco? Quem que é o louco que eu quero bater um papo? Quem quer? Eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu não consigo concordar de jeito nenhum. Eu já venho falando isso desde os jogos ruins do Verratti. Tipo assim, cara, realmente ele tem ali uma parada, uma dificuldade, ele com a bola no pé, não é a coisa mais bonita do mundo. Mas como que você tira esse cara do time? O Verratti, agora, nesse momento aqui do primeiro gol... Foi nesse ou no segundo que ele bateu 50 gols? Ele chegava a 16, já ia falar 18, 16 gols na temporada, só que aí ele vai fazer mais um. Mas só com 16, ele já era o jogador do futebol brasileiro, que se eu não me engano tem a maior quantidade de gols na temporada. A gente tinha nesse momento o Arrascaeta no Brasileirão com mais gols do que ele, o Arrasca estava com 7, o Verratti com 6, mas na temporada, nesse momento aqui do primeiro gol, já eram 16 gols. Como é que você tira um cara desse do jogo, tá ligado? Assim, é torcer pro Diniz conseguir ligar
pegar ele, assim como o Diniz usou e soube aproveitar muito bem o Cano, né, principalmente na Libertadores e tal, é torcer para que o Diniz consiga extrair o melhor do Verratti. O Diniz não é o primeiro técnico que está aqui e ele é mais um dos que vê o Verratti como titular, aparentemente incontestável. E eu acho que não tem como você discordar disso aqui. Não. Como é que você tira esse cara do time, porra? E, cara, eu nem ia lembrar de falar aqui, mas tem que ser falado. A jogada do Paulo Henrique é uma maluquice. O Paulo Henrique mete um drible da vaca, que é a cara dele, porque assim, o Paulo Henrique... É aquele, opinião minha, o Paulo Henrique é aquele lateral, é mais, cara, sem nenhuma. O Paulo Henrique e o Piton, pra mim, são mais meia do que lateral. Ou até atacante, se duvidar. Uns pontos e tal. Porque são cara mais correria que estão lá pra cruzamento, sabe? Não sei. Ele não tem lá muito Ele não tem muita habilidade no pé, assim, uma coisa de drible, essas coisas. Ele é mais correria, e na correria que ele arruma esse fino com a bola, no sentido de, pô, às vezes ele tenta dar um passe que ele erra, tá ligado? Às vezes acontece. Tem dia, igual hoje, que ele acertou também o passe. Mas tem uma coisa que ele não costuma perder muito, não, no físico. Ele corre, mas que nem um cavalo. Ele corre que nem um troço, tá ligado? E aqui ele dá o passe na frente, ele pega do outro lado, ele faz o drible da vaca, porque ele corre muito, porque ele tem esse físico que, assim, é muito superior aos demais. Enfim, grande jogada dele, baita passe, dessa vez ele acerta o passe final, sabe? Porque muitas vezes ele chegava na frente, no último passe, cruzava errado, dava passe torto. Hoje ela acertou, que bom, e o Verratti também faz o gol aí. E não para por aqui, porque depois a gente tem a expulsão do Coutinho, a expulsão do Marinho. Ele vai falar do gol impedido do Coutinho. O Coutinho fez um gol impedido. O Marinho, sinceramente, pouco me importa, né? Torcedor do Fortaleza, desculpa, mas eu tô aqui pra falar de Vasco. O Coutinho, cara, eu acho engraçada a expulsão, porque primeiro assim, o Marinho, ele meio que sobra um braço pra trás no Piton, e aí toda a confusão lá, o Marinho se joga no chão pra fazer cenas, você sabe como que é futebol brasileiro, e aí, quando ele tava vindo levantar, o Coutinho vai lá e meio que empurra a cabeça dele, e ele faz aquela cena e se joga pro chão. Assim... É um lance bizarro, mas é pra expulsão, tá ligado? Isso aqui meio que você viola o espaço ali da pessoa, você, né, coloca a mão no corpo dela e tal. É claro que tem uma valorização do Marinho, mas sabe o que eu acho interessante? O Coutinho, ele vinha sendo muito criticado por aparentar estar apático nos jogos. O pessoal critica, porque o Coutinho parece que não tá nem aí, o Coutinho parece que tá morto, o Coutinho joga olhando pro chão, meio cabisbaixo. E aí, logo depois, né, no jogo seguinte, no jogo de hoje, o Coutinho é expulso porque ele tá se metendo em confusão. Assim, tem que achar o meio do caminho, tá ligado? Ser completamente apático não é legal. Não, é aquele ditado, né, cara? Não seja dormente, mas também não saia atirando. Ah, não é assim ditado, é outro jeito, mas o Coutinho é 880, não tá nem, tá de boa. Ou tá assim, vem, pô. Ser o cara que toma um cartão vermelho meio burro como esse também não é legal. Ele tem que achar o meio do caminho entre isso e vai ser o interessante. O Coutinho vinha fazendo um bom jogo, mas agora vai desfalcar o Vasco aí no próximo confronto aí de Brasileirão, uma bosta. Enfim, o meio do termo. Contra o Fluminense ainda, cara. Ah, ficar desfalcado contra um rival ainda. O meio do tempo, tá ligado? Nem tão morto dentro de campo, mas nem tão ligado assim também não. O lance que ele faz aqui parece que ele tá expulsando alguma... Enfim, o meio termo. Só que não acaba por aqui, a gente ainda tem... Cara, pô, que maravilha, tá ligado? Tem mais coisa pra falar e é mais gol do Vasco. Os últimos jogos, tipo assim, e tem mais coisa pra falar. Aí é jogador expulso do Vasco, é o Vasco tomando gol, é o Puerto Cabede fazendo 4. Que coisa bacana. Tem mais coisas pra ser falado desse jogo. E o que é? É gol do Vasco, é gol do Verratti, mais um, maravilha. O 50 dele pelo Vasco, né, que ele fala, não sei se o narrador falou, agora você vai ser... Hoje eu não... A noite tá esquisita. O Carioca fez gol. Porque não sabe, o Verratti virou Carioca. Deixa eu comentar isso aqui com você. Eu tava vendo o jogo ali e tal, e eu tava, gente, o que é isso? Que sensação estranha essa. Sabe quando você sente que seu corpo tá meio esquisito? Aí era felicidade. É que fazia um tempo, tá ligado? Enfim, Verratti. Se no primeiro gol do Verratti teve o Paulo Henrique... Jogadaço do Piton. O Piton saiu lá do meu campo. Aqui tem uma jogada do Nuno com o Piton, o outro lateral. Olha só, o Piton cruza na área, o Verratti
Piton saiu no meio, cortou os dois, correu, tocou pro Nuno, não tocou pro gol. Vai lá e de novo, com os pés, faz mais um gol e sai aqui para comemorar. Agora, 7 gols no Campeonato Brasileiro, 17 no ano. Ele empata com a Arrascaeta do Flamengo. Inclusive, baita ano da Arrascaeta, né? Do nada fazendo um monte de gols. Ele nem é atacante. Mas enfim, Verratti, se eu não estiver enganado, é isso mesmo. São 7 gols. Ele empata agora na artilharia do Campeonato Brasileiro, jogando pelo Vasco, que começa a rodada na zona de rebaixamento para a Série B, mas mesmo assim tem um dos artilheiros. E mesmo assim, tem gente que fala que, cara, por o Verratti não ser um jogador muito requintado com as bolas. É aquele ditado, ele é um 9 da vida. Não sabe muito bem mexer com o pé e tudo e tal, mas, cara, é aquele centroavante que mesmo assim, é aquele 9 que é matador. Ah, mas não é com o pé, mas tem a cabeça. Ah, mas também não dá, improvisa com o pé mesmo. É aquele cara que todo time tem que ter, querendo ou não. É aquele cara que mesmo às vezes não sabendo o que tá fazendo direito, quando deixa para ele finalizar, ele faz o que mostra que tem que fazer. É esse tipo que o Vasco precisava. Com a bola. 500 o Vasco precisava, né? Falando assim, 2023, por exemplo. Eu sempre vou usar o exemplo de 2023, que é mais recente, né? O Vasco não tinha atacante. Tinha o Pedro Raul, o Sebastião lá, não sei das quantas, só quase atacante assim de manhã. Saiu o Pedro Raul, do tal de ver o Verratti. O Verratti preenche um espaço que faltava no Vasco naquele ano, 2023. Depois que veio, primeiro jogo, um gol. Segundo jogo, 2 gols. Dentro do terceiro jogo, acaba que quase faz, mas daí deixou para sobrar para o Sérgio. Bola nos pés, ele deveria ser reserva. Eu, novamente, eu discordo. Quem falou isso tem que ir pro CAPS. Tá bom? Assim, pra mim... E quem que vai concordar também, né? Pelo amor de Deus, respeita o pirata. É loucura, é loucura. Eu entendo que tem jogo que parece que o Verratti, meu Deus do céu. Pior que tem, às vezes você pensa, tipo assim, cara, beleza, ele é muito bom, só que, sabe, parece que falta alguma coisa. Sabe, tem jogo que você olha pra ele e você fala, mano, como é que você virou jogador profissional? Eu entendo, tem dia que é assim mesmo. Mas, no geral, na maior parte dos dias... 2 gols, e é isso aí, artilheiro dos bagulho, é aquela coisa toda. Cara, pra finalizar, a gente teve o Vasco desperdiçando chance de fazer até mais gol. Aqui tinha o Adson e o Lloyd Augusto. O Adson saiu correndo bem, cara. Se lança pra descer do gol. Passando no meio, já tava 3-0. Só com todo respeito, cara, eu faria que nem o Adson. Se eu vejo assim, olha pra baixo e tá o Lloyd pra chutar, eu chuto. 0, já era acréscimo, já o Adson meio que fomeou e tal, poderia ter sido 4, poderia ter sido 5, o Vasco teve chances, tá ligado? Teve gol que a bola saiu e aí por isso que não valeu e tal, mas enfim. Gente, já dá pra sentir o dedo do Diniz no Vasco? Primeiramente, calma lá, porque, né, sentiu o tempo. Enfim, sim... Aqui é o Diniz, rapaz, que a gente tá fazendo ali. Apesar de... Cara, o Vasco, você vê que ele tem já uma parada, o DNA do Diniz, ele começa a aparecer. Você vê o Vasco fazendo hoje o que não fez com o Carille em provavelmente jogo nenhum, a não ser que eu tenha me esquecido se teve algum jogo bonzaço, tá ligado? Mas eu não me recordo agora. O Vasco, ele já tem uma cara... Agora, não, cara, eu lembro do jogo contra o Sport, que o Vasco fez um bom... Agora é tudo perfeito. Nossa, agora vai ganhar tudo, vai ganhar todos os campeonatos, vai pegar vaga pra Libertadores. Calma lá também, tem que lembrar que tá tudo muito no começo ainda. Como eu mostrei, o Vasco passou perto de tomar empate nesse jogo de hoje, quando tava só 1-0. Então, ainda tem problema. Por exemplo, pro próximo... Aquele ditado, pra quem não viu o jogo, pensa que foi uma goleadaça, mas jogou muito. Mas quem viu sabe que, ó, jogou bem, mas teve risco. Próximo jogo da Sul-Americana, não tem o Hugo. E o Diniz tá gostando de ter o Hugo, mas não vai... Cara, eu colocaria os Forza. Ah, Celso, mas, cara, eu não consigo... O Jair é muito lento. O Cocão já me deu mais confiança. Eu colocaria os Forza, sem pé nenhuma. Ter, porque o Hugo foi expulso. Pro próximo jogo do Brasileirão, não tem o Coutinho. Então, você vê que ainda tem problema e tal, tá ligado? Assim, é importante... Primeiro, comemorar, porque, né, fazia tempo que a gente não ganhava, e ganhar 3-0 é legal. Você ouvir gritos de olé e ser a gente que tá gritando olé é bacana, mas tem que ter também o pé no chão, porque, né, não é festa, não virou bagunça. Meu Deus do céu, a gente, né, porra, agora vai. É importante. Eu espero que seja o começo de algo grande, mas a gente tem que ser realista. Comemoremos, mas com um pouco de receio ainda, tá ligado? Mas, bora, assim, vamos comemorar, porque, né, nossa, a gente tá precisando de um alívio. Enfim, 3-0 no Fortaleza, bora pro próximo jogo. Cara, o Vasco tem uma partida muito importante. Primeiro, Copa do Brasil, mas sinceramente, se for eliminado pro Operário, eu não vou nem falar nada, porque, né, já... Cara, sem pé nenhuma. Contra o Operário vai ser de boa até, sem pé nenhuma. Eu acho que
mesmo que, talvez tenha risco, beleza, mas, cara, sei lá. Se os caras quiserem inovar, querer qualquer coisa do tipo, mas eu acho que vai pra cima. Eu xinguei o Kyrie muito por isso, mas nesse jogo, sem pé nenhum, eu até poupava. Celso, mas é jogo importante. Cara, com todo respeito. Eu deixava ali um Verrete e tudo e tal, mas poupava um jogadorzinho, um ou dois só, pelo menos. Porque, na moral mesmo, cara, eu acho que vai ser um jogo até que de boa. Que nem o Vozão falou, tirando a final Caiu pro pro ABC, né? ABC dentro de casa recentemente. Só perdimos porque o Pedro Raul pensou que era pra acertar a bola na lua, né? Nem pra bater pênalti o cara prestava, na moral mesmo. Maldito Pedro Raul. E tem gente que reclama do Verrete, né? Impressionante. Mas eu acho que é obrigação passar do Operário, mas também não vou falar nada, não vou menosprezar o Operário, Depois porque dessa fase deixa sorteio, né? o Deixa oitavas, não? histórico não nos permite, mas, cara, principalmente na Sul-Americana. Cara, é 3 jogos, querendo ou não, que vai ser importante. Vai ser o Operário, Copa do Brasil, Clássico com o Fluminense, e vai finalizar, eu falo finalizar porque o último jogo que eu consegui lembrar agora é o Melgar na próxima semana. Então, cara, é 3 jogos que a gente tem que se preocupar mesmo. O Vasco vai pegar o Melgar, e para quem não tá ligado, para quem já perdeu o rumo, o Vasco precisa vencer para classificar. Se vence, classifica. É simples assim, mas precisa vencer. Cara, o Vasco tem condições de vencer o Melgar, tá ligado? Hoje. Dentro de casa ainda. Mano, o Vasco tinha condição de vencer, contava com o Carille. Só que o cara não quis, só que o idiota lá quis recuar. Se o Carille não tivesse recuado, nós já tava com o quê? Estamos com 5 agora? Pera aí. Batemos com o Melgar, ganhamos o primeiro do Porto Cabelo, empatemos com o Lanús, perdemos. 5. Podia estar com 8 já. Do cara vai lá e recuou. Mostrou isso. Por mais que vai. E o Melgar, tirando nosso empate, ele era pra ele estar com 7. Ter um Hugo a menos e tal, pode ter um problema que ele. Essa diferença que a gente vai ter que perceber, que é o seguinte. Agora, se o Vasco ganhasse do Melgar e seguisse todo jeito que continua, o Vasco ia estar com um ponto a mais, pelo minhas contas, posso estar errado. Ia estar um ponto a mais que o Melgar e ia depender do empate. O empate classificava. Agora nós vamos ao contrário. Se empatar, quem passa é o Melgar. Querendo ou não. Temos que ganhar ou ganhar. O Vasco tem condições. Tem que jogar um bom futebol e aí avançar para as próximas fases da Sul-Americana e aí a gente vê depois. Mas tem condições, tá ligado? Agora é conseguir se virar na Copa do Brasil, Sul-Americana e aí depois, né, Brasileirão, aquela coisa toda. Felicidade, pessoal. Alívio. Pelo menos estamos fora da zona de rebaixamento, graças a Deus, ficamos só uma rodada, é muito, não quero mais, tá bom, já provei, já chega, vamos, foco aí Já relembrei o passado, agora pra frente. nas boas coisas que podem vir, mas sempre com o pé atrás. Enfim, você sentiu o dedo do Diniz? Senti bem. Ui. Uma coisa. Então, galera, esse foi o vídeo. Top. Até o próximo. Valeu, falou e fui!